Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Sabe, a vida tem uma maneira engraçada de te jogar curvas quando você menos espera. Eu era aquele cara, o que achava que tinha tudo resolvido. Um emprego estável, uma vida tranquila e uma rotina que poderia fazer qualquer um dormir. Mas naquele dia, o dia em que entrei por acaso no Obin Serenity, foi o dia em que minha vida deu uma guinada que eu nunca esperava. Lá estava eu, grudado no celular, mal reconhecendo o mundo ao meu redor. O usual, sabe? Mas Júlia, a barista com um sorriso que poderia iluminar os cantos mais sombrios de qualquer alma, mudou tudo isso com um simples "o que posso pegar para você?". A voz dela, cara, era como um chamado de despertar. E pela primeira vez em muito tempo, eu olhei para cima. Realmente olhei para cima. Havia algo sobre ela, algo que me fez querer desligar a ligação e apenas o ouvir. Um americano, por favor, consegui dizer, tentando parecer mais confiante do que me sentia. A sugestão dela de experimentar o bolo de veludo vermelho me desconcertou. Será que ela só estava tentando vender mais, ou havia algo mais? Decidi arriscar. Ok. Adicione isso também. Era para ser apenas mais uma ida para tomar café. Mas, quando encontrei meu lugar, com uma vista perfeita do balcão, percebi que estava prestes a ter muito mais. Eu a observei, tentando não ser muito óbvio, mas fui completamente fascinado. Parece que Emily tem um admirador, ouvi um dos garçons cochichar para a colega dela. Meu coração disparou. Será que minhas intenções eram tão transparentes? O café zumbia com atividade, mas tudo em que eu conseguia me concentrar era Júlia. Sua energia, sua graça atrás do balcão, era hipnotizante. E quando nossos olhos se encontraram, eu sabia que estava em apuros. Havia uma conexão, um entendimento não dito de que ambos estávamos procurando por algo mais. Eu gostaria de poder dizer que foi o fim, uma simples história de rapaz conhece garota. Mas a vida, como eu disse, adora suas curvas. Quando descobri que ela estava doente, algo em mim mudou. Eu tinha que vê-la, tinha que saber se ela estava bem. Foi loucura, impulsionada por um sentimento que eu não conseguia entender completamente. Chegando ao seu lugar, meu coração batia tão forte que quase saltava do peito. A antecipação, o medo do desconhecido, era exaltante e aterrorizante ao mesmo tempo. Quando ela abriu a porta, a expressão de surpresa em seu rosto quase me fez recuar. Mas eu não pude. Eu estava muito envolvido. A conversa que se seguiu não foi nada menos que reveladora. Ela falou sobre seus sonhos, suas lutas e a distância de sua família. E eu? Eu me peguei abrindo em maneiras que nem mesmo com os meus amigos mais próximos. Havia algo em Júlia que me fazia querer ser melhor, fazer melhor. Quando saí de seu apartamento naquele dia, não pude deixar de sentir que tudo estava prestes a mudar. E rapaz, eu estava certo. Nos dias que se seguiram, me vi planejando cada movimento com uma precisão que eu não sabia que tinha. Não era apenas sobre conquistar Júlia mais. Era sobre provar algo para mim mesmo, para o mundo. Eu me tornei alguém que mal reconhecia, vingativo, calculista e determinado a garantir que ninguém, e quero dizer ninguém, pudesse tirar o que eu sentia que era legitimamente meu. Eu sei, parece loucura. Mas na busca pelo que eu acreditava ser amor, eu estava disposto a ultrapassar limites que nunca pensei que ultrapassaria. Traição, vingança, redenção, eu estava pronto para jogar o jogo. E quanto a Júlia, bem, ela estava prestes a descobrir até onde eu estava disposto a ir. O jogo tinha começado, e eu estava nele para vencer. Quero dizer, depois daquela visita à casa da Júlia, algo dentro de mim clicou. Não era apenas sobre conquistar a garota, era sobre assegurar minha vitória, marcar meu território de uma forma que eu nunca tinha feito antes. E acredite em mim, eu sabia que as apostas estavam altas. Todos os dias, ao entrar na Obin Serenity, minha estratégia precisava ser afiada, meus movimentos calculados. O ar entre nós estava carregado com essa e tensão, uma mistura de antecipação e algo mais sombrio. Eu podia sentir que a Júlia também sentia, ou seus olhares duravam mais tempo,
seus sorrisos mais hesitantes. Você parece diferente, ela disse uma tarde, sua voz cortando o zumbido habitual do café. Diferente bom ou diferente ruim? Eu respondi, tentando manter meu tom leve, mas meu coração estava acelerado. Ela hesitou, seus olhos procurando os meus. Apenas diferente, ela finalmente sussurrou. Foi quando eu soube que a tinha exatamente onde eu queria. Mas a cada movimento que eu fazia, a culpa me consumia, um lembrete implacável da teia de mentiras que eu estava tecendo. Era como se eu fosse duas pessoas, o cara se apaixonando por essa mulher incrível e o cara planejando seu próximo movimento em um jogo distorcido de controle. Os dias se transformaram em semanas, e nossa conexão se aprofundou, uma mistura complexa de afeto genuíno e agendas ocultas. As conversas que tínhamos, os momentos que compartilhávamos, eles eram reais, mas também era decepção. E por mais que eu quisesse contar a verdade para ela, confessar tudo, eu não conseguia. O medo de perdê-la, de perder esse jogo, me segurava. Uma noite, enquanto fechávamos o café juntos, a tensão atingiu o ponto máximo. Alex, tem algo que você não está me contando? A voz da Júlia era suave, mas havia uma firmeza nela que me pegou de surpresa. Eu congelei, minha mente correndo. Era isso, o momento da verdade. Mas em vez de ser honesto, eu persisti na mentira. Júlia, você sabe que pode confiar em mim. Não estou escondendo nada, eu menti, olhando diretamente nos olhos dela. Ela assentiu, mas pude ver a dúvida ali, um lampejo de suspeita que eu não havia visto antes. Era uma rachadura na fachada, um sinal de que o jogo estava mudando, e não a meu favor. O conflito não era apenas externo, estava acontecendo dentro de mim. Quanto mais eu me apaixonava por Júlia, mais desesperado eu ficava para mantê-la, para vencer a qualquer custo. Mas com cada mentira, cada movimento calculado, eu podia sentir ela se afastando, a distância entre nós crescendo. Foi uma traição do pior tipo, não apenas da confiança dela, mas da conexão que compartilhávamos. E enquanto eu ficava acordado à noite, planejando meu próximo movimento, eu não conseguia deixar de sentir que eu era meu pior inimigo, um homem impulsionado por uma ambição vingativa, arriscando aquilo que ele procurava reivindicar. O jogo estava longe de acabar, mas a que custo? A busca pela vitória me levou por um caminho escuro, onde a redenção parecia um sonho distante. E à medida que as linhas entre amor e obsessão se confundiam, eu não conseguia deixar de me perguntar se estava destinado a ser o arquiteto da minha própria ruína. A realidade me atingiu como um trem de carga, descarrilhando tudo o que eu pensava que sabia sobre mim, sobre Júlia, sobre nós. Veja bem, quanto mais eu me aprofundava nesse buraco de mentiras e manipulação, mais a verdade buscava se libertar, exigindo ser reconhecida. E quando isso aconteceu, não foi apenas um sussurro no escuro, foi um grito que ecoou por todos os cantos da minha existência. Uma noite, quando entrei no Obin Serenity, pronto para executar a próxima fase do meu plano, me deparei com uma visão que me paralisou. Lá estava ela, Júlia, mas ela não estava sozinha. Do outro lado dela estava um cara que eu nunca tinha visto antes, fazendo-a rir, seus olhos se iluminando de uma maneira que eu achava que era reservada apenas para mim. Ciúmes? Não, era mais do que isso. Foi uma reação visceral, um sentimento de traição, mesmo sabendo que eu não tinha o direito de sentir dessa forma. Alex, conheço o Tom, Júlia nos apresentou, sua voz tingida de uma felicidade que parecia um soco no meu estômago. Ele é um velho amigo da faculdade. Tom estendeu a mão, amigável, alheio à tempestade de emoções que rugia dentro de mim. Eu fingi, apertando sua mão, mas minha mente estava correndo, planejando, calculando. Quem era esse cara? O que ele queria com a Júlia? As perguntas me consumiam, alimentando aquela parte obscura de mim que eu tinha tentado manter afastada. O encontro foi um chamado de despertar, um confronto brutal com a realidade das minhas ações. Aqui estava eu, tão envolvido nos meus próprios esquemas, que não havia considerado a possibilidade de Júlia ter uma vida além de mim, além das limitações dos meus movimentos calculados. A ironia não me escapou, na minha busca por controlar tudo, eu havia perdido de vista o que mais importava. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama, o peso da minha decepção pesava no meu peito,
Eu não conseguia escapar da realização de que me tornei o vilão da minha própria história. As mentiras que eu tinha contado, a manipulação que eu tinha justificado em nome do amor, tudo isso me levou a este momento de acerto de contas. Isso é quem você realmente é, Alex? A pergunta me assombrou, ecoando no silêncio da noite. Eu tinha que enfrentar a verdade, não importa quão feia fosse. Eu tinha traído a confiança de Júlia e, ao fazer isso, havia me traído. O conflito não era apenas entre mim e o mundo, era dentro de mim, uma batalha pela minha alma. Eu poderia me redimir? Havia um caminho de volta da beira em que me encontrava? As respostas me escapavam, perdidas em um mar de culpa e arrependimento. Nos dias que se seguiram, minhas interações com Júlia foram manchadas pelo conhecimento da minha própria decepção. Cada sorriso, cada toque, parecia uma mentira. E a presença de Tom, inocente como era, servia como um lembrete constante da bagunça que eu havia criado. Eu sabia que tinha que me abrir, confessar tudo para Júlia, mas o pensamento de perdê-la era insuportável. No entanto, quanto mais eu esperava, mais a distância entre nós crescia, um abismo forjado pelas minhas próprias mãos. O encontro com a realidade havia despedaçado a ilusão que eu havia construído ao nosso redor. Eu estava diante de uma escolha: continuar por este caminho de destruição ou enfrentar as consequências das minhas ações. A decisão pesava das minhas ações, fardo que eu não tinha certeza se tinha forças para carregar. No final, a verdade teria seu dia, quer eu estivesse pronto ou não. E enquanto eu me preparava para enfrentar Júlia, para expor as profundezas da minha decepção, eu não pude deixar de me perguntar se a redenção ainda era possível, ou se eu já tinha selado nosso destino com minhas próprias ambições vingativas. Cheguei a um ponto onde o silêncio entre Júlia e eu se tornou uma entidade viva, alimentando-se da minha culpa e das dúvidas não ditas dela. Era sufocante, um lembrete constante do abismo que eu havia criado com minhas próprias mãos. A realidade das minhas ações, da traição e das mentiras, finalmente me alcançou. E agora, era hora de encarar a realidade, de confrontar a bagunça que eu tinha feito. Júlia, precisamos conversar, eu disse um dia, minha voz mal acima de um sussurro, carregada com um peso que eu não podia mais suportar sozinho. Ela me olhou, seus olhos procurando, cautelosos com o que estava por vir. Ok, Alex, ela respondeu, sua voz firme mais cautelosa. Sentamos um em frente ao outro, a tensão palpável no ar. Eu tinha ensaiado esse momento na minha mente 1000 vezes, mas agora, diante da realidade de expor minha alma, as palavras me falharam. Como você confessa para a mulher que você ama que tudo o que ela sabe sobre você é uma mentira? Júlia, eu não fui honesto com e mais cautelosa. Minha voz vacilante. A confissão parecia como arrancar um curativo, expondo uma ferida que tinha se infectado por tempo demais. Sua reação foi imediata, uma mistura de confusão e dor passando rapidamente por seu rosto. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua voz tingida com uma dor que me cortou mais profundamente do que qualquer faca poderia. As comportas se abriram, e eu confessei tudo, a manipulação, o ciúme, as mentiras. A cada palavra, eu podia ver a confiança que tínhamos construído desmoronando, a base do nosso relacionamento abalada até o âmago. Por quê, Alex? Por que você faria isso? Sua pergunta pairou no ar, um pedido por uma resposta que eu não tinha certeza se tinha. Eu pensei que estava protegendo o que tínhamos, mas eu só estava com medo de te perder. Eu admiti, a verdade amarga na minha língua. Eu estava tão envolvido nas minhas próprias inseguranças, que não percebi o dano que estava causando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um abismo de palavras não ditas e sentimentos não explorados. Eu me preparei para a sua raiva, para o inevitável adeus que viria a seguir. Mas ele não veio. Em vez disso, Júlia fez algo que eu nunca esperava. Ela estendeu a mão sobre a mesa, pegando a minha na dela. Alex, estou magoada e estou com raiva, mas também estou disposta a ouvir, ela disse, sua voz um testemunho de sua força e compaixão. Foi naquele momento, em meio ao tumulto e à dor, que eu percebi a profundidade do seu amor, a capacidade que ela tinha de perdoar. Conversamos por horas, navegando pelos destroços das minhas ações, discutindo os motivos por trás do meu comportamento e enfrentando os medos que me levaram a tal extremo.
O caminho para a redenção não foi fácil. Requeriu trabalho duro, paciência e um compromisso com a mudança. Mas a disposição de Júlia em superar as diferenças entre nós, em enxergar além da traição e nos dar uma chance de cura, foi a linha de vida que eu precisava. Emergimos daquela conversa mudados, nosso relacionamento não mais definido pelas mentiras que eu havia contado, mas sim pela nossa determinação mútua de reconstruir, de forjar algo mais forte a partir das cinzas do meu engano. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios e da tarefa assustadora de reconstruir a confiança. Mas naquele momento de confissão, de honestidade crua e vulnerabilidade, eu encontrei esperança. Esperança de que o perdão fosse possível, de que o amor pudesse suportar até as traições mais profundas e de que, juntos, Júlia e eu pudéssemos superar as diferenças que uma vez pareciam insuperáveis. Enquanto reflito sobre aquele momento crucial, sou lembrado do poder da verdade, da cura que vem ao enfrentarmos nossos medos mais sombrios. Foi uma lição severa nas consequências de nossas ações, mas também um testemunho da resiliência do espírito humano, da capacidade que temos para o perdão e a redenção. No rescaldo da minha confissão, o mundo não acabou como eu temia que acontecesse. Em vez disso, ele se abriu, revelando um caminho que eu não tinha visto antes, um caminho pavimentado com honestidade, compreensão e uma chance de redenção. A disposição de Júlia em ouvir, em verdadeiramente me entender, parecia um presente que eu não merecia. Mas era um que eu estava determinado a não desperdiçar. Começamos o processo trabalhoso de reconstrução, de costurar novamente o tecido do nosso relacionamento que eu havia despedaçado tão descuidadamente. Era um progresso lento, cada dia um teste da nossa determinação, do nosso compromisso um com o outro. A confiança que fora despedaçada não se consertou da noite para o dia. Houve momentos, muitos deles, em que a dúvida se insinuou, sussurrando sedutoramente que seria mais fácil simplesmente desistir, abandonar o naufrágio. Mas então, eu olhava para Júlia, via a fé que ela tinha em nós, em mim, e encontrava a força para continuar. Ela se tornou meu farol, guiando-me através da escuridão que eu mesmo havia criado. Estou com medo, eu lhe confessei uma noite, a vulnerabilidade na minha voz contrastando fortemente com o homem que eu pensava que tinha que ser. Com medo de que um dia você acorde e decida que não vale a pena. Júlia pegou minha mão, seu aperto firme e tranquilizador. Eu também estou com medo, ela confessou, sua honestidade desnudando a profundidade dos seus próprios medos. Mas também estou esperançosa. Nos foi dada uma segunda chance, Alex. Nem todos têm essa oportunidade. Suas palavras foram um bálsamo, acalmando as arestas cruas da minha culpa e autodúvida. Juntos, estávamos navegando em águas desconhecidas, aprendendo a comunicar, a perdoar e, o mais importante, a confiar novamente. A jornada não foi sem seus contratempos. Feridas antigas têm uma maneira de se reabrirem quando menos esperamos, as cicatrizes sendo um lembrete da dor que causamos um ao outro. Mas com cada obstáculo que encontrávamos, nos tornávamos mais fortes, mais resilientes. Nos tornávamos mais forções do passado, por mais duras que fossem, nos ensinaram o valor da abertura, de enfrentar nossos medos em vez de deixá-los nos controlar. E então, um dia, aconteceu. No meio dos momentos ordinários que compunham nossa vida, no meio das risadas e das lágrimas, percebi que o amor que compartilhávamos tinha triunfado sobre o caos que eu havia criado. Não foi uma grande epifania, mas um reconhecimento silencioso do poder do perdão, da capacidade do coração humano de curar e amar, mesmo diante da traição. Eu te amo, Júlia, eu disse, as palavras sendo um testemunho da jornada que empreendemos, do amor que enfrentou a tempestade. Não apenas pelo que você é, mas pelo que você me ajudou a me tornar. Seu sorriso foi toda a resposta que eu precisava, uma promessa silenciosa de um futuro construído não no terreno instável da decepção, mas no sólido alicerce da confiança e do respeito mútuo. Enquanto estou aqui, refletindo sobre o caminho que nos trouxe a este momento, sou tomado pela realização de que o triunfo do amor não se trata apenas de superar obstáculos. Trata-se da transformação que ocorre quando duas pessoas se comprometem a enfrentar esses obstáculos juntas, a aprender com seus erros e a forjar um vínculo que é mais forte por ter sido testado. As cicatrizes do passado sempre farão parte de nós, um lembrete das lições que aprendemos. Mas elas não nos definem mais. Em vez disso,
Elas servem como testemunho de nossa resiliência, do poder duradouro do amor e do triunfo do espírito humano diante da adversidade. Eu gostaria de poder dizer que o caminho para um novo começo foi pavimentado com rosas e sol, que cada passo que demos longe do nosso passado tumultuado nos levou diretamente à felicidade. Mas a vida, como aprendi, é muito mais complexa que isso. É bagunçada, cheia de reviravoltas imprevistas que testam os alicerces que estamos tentando reconstruir. Júlia e eu embarcamos nessa jornada juntos, armados com nada além de nossa determinação de recomeçar, de deixar para trás as sombras do engano e da traição que quase nos separaram. Foi uma escolha consciente, que exigiu cada grama de força que tínhamos. Estou aterrorizado, confessei a Júlia numa noite tranquila, a vulnerabilidade na minha voz refletindo a agitação que se agitava dentro de mim. Aterrorizado de voltar aos velhos hábitos, de te machucar novamente sem nem perceber. Sua resposta, gentil mas firme, me surpreendeu. Também estou com medo, Alex. Mas chegamos tão longe, não é? Não podemos deixar o medo ditar nosso futuro. Foi naquele momento, no meio dos nossos medos e incertezas compartilhados, que eu realmente entendi o significado de um novo começo. Não se tratava de apagar o passado ou fingir que nunca aconteceu. Tratava-se de aprender com ele, de crescer mais forte por causa dele, e de seguir em frente com uma nova consciência de quem éramos e quem queríamos ser. O caminho não foi fácil. Havia dias em que os fantasmas das minhas ações passadas me assombravam, sussurrando dúvidas e inseguranças que ameaçavam desfazer o progresso que havíamos feito. E havia momentos em que a fé de Júlia em nós, em mim, parecia um fio frágil, pronto para se romper à menor provocação. Mas com cada desafio que enfrentamos, aprendemos a apoiar um ao outro, a comunicar aberta e honestamente, não importa quão difícil fosse a conversa. Foi um processo lento e doloroso, mas a cada dia que passava, o vínculo entre nós se fortalecia, mais resiliente. E então, justo quando pensei que finalmente estávamos encontrando nosso equilíbrio, a vida nos jogou mais uma bola curva. Alex, tem algo que preciso te contar, disse Júlia um dia, sua expressão sombria, seu brilho habitual diminuído pelo peso de suas palavras. Meu coração afundou, uma sensação familiar de medo apertando seu aperto ao meu redor. Será que ela descobriu outra mentira, um resquício das minhas transgressões passadas que eu tinha ignorado? Será que este era o momento em que nossa frágil paz se desfez além do reparo? Estou grávida, ela continuou, seus olhos procurando os meus por uma reação. Grávida. A palavra ecoou na minha mente, uma mistura de choque, medo e algo mais. Algo que se parecia muito com esperança. Naquele instante, as apostas eram mais altas do que nunca. Não éramos mais apenas duas pessoas tentando salvar um relacionamento dos destroços da traição. Íamos ser pais, responsáveis por uma nova vida, um novo começo no sentido mais literal. A notícia me forçou a confrontar a realidade da nossa situação com uma clareza que eu não possuía antes. Isso não era apenas sobre eu e Júlia. Era sobre a família que estávamos criando, sobre o tipo de pais que queríamos ser, sobre quebrar o ciclo de erros e garantir que nosso filho crescesse num mundo cheio de amor, confiança e segurança. Enquanto eu abraçava Júlia, seu corpo tremendo com uma mistura de medo e excitação, eu fiz uma promessa silenciosa. Prometi ser melhor, fazer melhor, não apenas por ela, mas pelo nosso filho. Prometi enfrentar os desafios à frente com coragem e integridade, construir um futuro onde as sombras do meu passado não tivessem mais o poder de nos alcançar. Nossa jornada para um novo começo estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Mas enquanto eu estava lá, segurando Júlia, senti um senso de propósito, de determinação, que nunca havia sentido antes. Juntos, navegaríamos por este território desconhecido, armados com as lições do passado e a promessa de um futuro mais brilhante. Este novo começo era nossa chance de nos redefinirmos, de provar que o amor, quando enraizado na verdade e na compreensão, tem o poder de superar até mesmo os legados mais sombrios. Era uma chance de escrever uma nova história, onde as cicatrizes do passado serviam não como lembretes de nossos fracassos, mas como símbolos de nossa resiliência, nossa capacidade de mudança e nosso compromisso inabalável um com o outro e com a família que estávamos prestes a construir.